Olá, gente. Olha, tem um louvor. Ele é antigo, mas eu fui conhecer ele agora. Eu fiquei encantada, me tocou bastante. E aí eu quis estudar o que esse louvor diz, né? Eu vou mostrar pra vocês o louvor caso vocês queiram ouvir. Eu recomendo que ouça, né, pra fazer mais sentido. Vocês ouvirem o que eu vou dizer aqui e depois ouvir o louvor, porque aí vai fazer total sentido. Você vai ouvir assim, ó, compreendendo tudo. Aí vai ter uma parte que ele vai falar. Aí no final ela fala: eu quero ser o vaso que lhe apraz. Quero ser o vaso nas mãos do oleiro, o vaso que lhe apraz. E aí eu queria entender tudo que esse louvor dizia, né? E aí eu fui estudar sobre esse louvor. Então, o que eu encontrei, viu? Eu fui estudar e acabou que eu encontrei uma ligação, porque aqui fala do vaso, o vaso é feito do barro, mas durante o meu estudo acabou que eu fui parar lá na origem. Então, olha que interessante a ligação que faz. O início de onde nós viemos, o processo, quem nós somos, o processo como nós estamos sendo trabalhados e para quê? Para fazer o quê? E qual o propósito disso, né? E o final, para onde nós retornaremos, entre aspas, né? O nosso corpo, a matéria, esse vaso, para onde retornará no final. Então, primeiro eu fui em Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que esse versículo afirma é que viemos do pó. Quando uma interpretação que tem sobre lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, é que viemos do pó, recebemos o Espírito e nos tornamos humano. É uma interpretação que tem, tá? E aí o que acontece? Lendo isso, e aí tem uma outra passagem que fala para onde nós vamos. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mas tá em Gênesis também, viu? Eu não anotei, mas tá em Gênesis que fala... Não sei se é em Gênesis. Deixa eu pesquisar aqui que fala que ao pó retornaremos. Deixa eu ver aqui. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Porque tu és pó e ao pó voltarás. Beleza. E aí eu gosto de unir assim ciência. A ciência tem muitas pessoas que usam a ciência assim, não gostam da ciência, acham que a ciência tá para mostrar que Deus não existe, etc. Mas eu vejo uma maneira diferente, um outro lado da ciência, que tem esse outro lado, né? Muitos cientistas acreditam sim em Deus. Tem duas vertentes aí. E a ciência, ela serve para confirmar apenas isso, até porque Deus criou a ciência. A ciência veio depois de Deus, então a ciência ela serve para confirmar. E tantas coisas que são descobertas, não vou entrar aqui no caso, que senão a gente vai acabar saindo do tema. Mas tantas coisas que a Bíblia fala e a ciência vai lá e prova, confirma, ótimo, ela serve para isso, para confirmar. Então, o que a ciência fala, né? A ciência afirma, ela confirma, na verdade. A ciência confirma que nós viemos do pó. Então, eu peguei essa chave, digamos assim. Viemos do pó da terra, retornaremos ao pó da terra. Mas enquanto estamos aqui, somos terra, somos o barro ainda moldados. Depois eu vou entrar em alguns versículos e vocês vão compreender esse meio que eu tô falando. Mas estou falando agora só do começo, tá? Então a ciência ela confirma que o nosso corpo, matéria, tem elementos químicos que estão na Terra também. É meio que ela confirmando ali que nós viemos da Terra. Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, ferro, mesmo ferro, a vitamina que a gente precisa encontrar na Terra também. E os alimentos também, para nós termos esse ferro no corpo, nós precisamos da vitamina, né? Tomar a vitamina que está em alguns alimentos, e esses alimentos vêm de onde? Da terra. Magnésio, zinco e etc. Tem mais, mas eu não anotei os outros. Então, a ciência confirmando aqui. Agora, falando do momento de agora, nós somos
barro, nós somos o vaso. Como que Deus trabalha em nós nesse processo? Isaías, capítulo 64, vai dizer assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Como que eu interpreto esse versículo? Sem Deus, sem o oleiro, nós não... Acabei aqui. Sem Deus, sem o oleiro, nós não temos forma por nós mesmos. Deus vai trabalhando em nós e vai nos moldando. Quantas vezes acontecem alguns processos na vida que a gente tem uma recaída, a gente está perdido, e aí depois se encontra em Deus, se encontra em Jesus Cristo e vai se moldando, vai descobrindo para que viemos, sai desse estado perdido, vai descobrir para que viemos o nosso propósito. Vivemos mais felizes a partir disso, entendendo o nosso propósito, porque não faz sentido na vida viver sem servir a nada. Então, nós precisamos disso também. E a questão de ser moldado, eu interpreto também da maneira como orientação de Deus para viver. A Bíblia mesmo, ela é a palavra de Deus, e o que ela mais faz é nos orientar, nos ensinar como viver. Não vou aprofundar para não sair do tema, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu já encontrei tantas coisas que a Bíblia ensina como fazer para dar certo. Olha, segue por este caminho aqui que assim vai funcionar. Aí vem um outro caso, uma outra situação, uma outra vivência, a Bíblia de novo orientando e ensinando. Segue por aqui. Esse caminho, faz isso, faz aquilo, que vai dar certo, é assim que tem que ser. Então tem várias coisas que a Bíblia ela vai nos ensinando, vai nos orientando, porque senão a gente fica perdido. Nós não nascemos com uma consciência de compreender o que é certo e o que é errado, qual é o modo de viver, qual é a coisa que funciona melhor e etc. Então a Bíblia ela vem nos orientar a isso também. Seria um vaso perdido, digamos assim. E com essa orientação da palavra de Deus, o oleiro ele vai ali nos moldando, nos ensinando, nos orientando. E aí, em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, vai dizer assim, ó, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Como eu interpreto? O oleiro, ele tem poder sobre nós, Deus soberano. E às vezes nós questionamos, é um processo que acontece, às vezes nós questionamos, por que assim, Deus? Por que aconteceu isso desse jeito? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Mas o oleiro, quando ele faz o barro, ele faz para um propósito. Assim que ele começa a fazer o vaso, ele faz para um propósito. Ou vai ser para o azeite, feito de uma maneira, vai ser para a água. O oleiro ele vai moldando e é ele que determina ali para o que aquele vaso vai servir. E ele sabe de todas as coisas. Às vezes ele nos prepara para algo nós não nos achamos capacitados e ele vai lá e faz o quê? Capacita para servirmos a obra do rei. Se ouvirem barulhos, os meus filhos. É porque se eu esperar ficar silêncio para conseguir falar, não consigo falar nunca. Crianças pequenininhas é assim, né? E aí, olha só que interessante isso aqui. Timóteo, capítulo 2, versículo 20, vai dizer, ó, anotei aqui para vocês. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda obra. Como nós podemos interpretar aqui? Como eu disse, há vaso para azeite, eu até anotei aqui, o vaso ele é feito, o vaso ele pode ser feito para guardar água, guardar azeite, vinho, cereais,
ou até uso no templo. Então, não, o que eu interpreto aqui, né? Não tem como ser um vaso só para uma coisa. Deus, ele capacita cada pessoa para coisas diferentes, para conseguirmos desta maneira trabalhar para o reino, porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, não faria sentido, ia faltar mão de obra. Então, ele constrói o vaso com propósito para certas funções. Quando acontece de um vaso estar quebrado, não está servindo para função nenhuma, o que ele faz? Ele conserta, ele molda, ele capacita para servir de função. Então, um vaso que está rachado, que está quebrado, que aqui fala, olha, assim pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Então, imagina aí uma pessoa que está errada, acabada, e pensa assim, eu não sirvo, eu não agrado ao Senhor. Há conserto. Conserta os erros, o oleiro molda este vaso novamente e faz desse vaso que estava rachado, trincado, todo com erro, desconfigurado, ele consegue remodular este vaso, capacitar para atender a obra do rei. É tanto que na Bíblia o que mais tem é histórias de improváveis. Eu estava dando uma olhada nas histórias da Bíblia, o que eu mais encontrei, se não foram todos, improváveis. Isso é até bacana porque trabalhou também a minha mente, porque às vezes eu pensava assim, já nasce com o dom. Mas não, ele capacita para cumprir. Quantas vezes a gente vê alguém que você dizia assim, mas essa pessoa não leva jeito, imagina fulano fazendo isso não é para fulano. E aí depois você vê essa pessoa tirando de letra. É caso comum, é história que tem demais, porque Deus capacita. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Sobre os improváveis, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se eu não estiver lendo tão perfeitamente, dá uma conferida na sua Bíblia, tá? Porque tá escrito assim, a caneta, e às vezes eu posso ter pulado uma letra, uma palavrinha aqui ou outra, tá? Mas eu tô lendo aqui os capítulos, versículos da versão ARA, esses aqui que eu escrevi. Então, o que eu entendo aqui? O vaso por si só, ele é frágil. É tanto que me lembrou novamente os improváveis. Logo aquela pessoa que você vê mais frágil, mais sensível, que você não imagina que é ela que vai ser capaz de fazer tal coisa, ele trabalha em cima dos improváveis e essa pessoa é a que faz a ação. E por que isso? Um dia eu me perguntei. Teve um versículo que eu vi há muito tempo atrás e a primeira vez que eu vi, lendo, eu não entendi nada dele, aí eu fui estudar sobre o versículo. Quando eu li aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, eu logo me lembrei desse versículo, anotei aqui para vocês, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29, eu me lembrei desse versículo que tinha me chamado a atenção faz pouco tempo, viu? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezou e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Me lembrou esse versículo. Então, o vaso por si só é frágil, mas ele carrega o ouro dentro dele. Que ouro é este? O Espírito Santo. Então, sem Deus nós não somos nada, é só matéria, e aí ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Então, nos tornamos, por conta disso, valiosos. Nós carregamos o ouro dentro de nós, dentro dessa matéria aqui, ó. Né? Carne, isso aqui é matéria na visão da ciência. Dentro de nós, mundo espiritual, nós temos o Espírito Santo.
E aí ele trabalha em cima dos improváveis, até nessa questão de... A gente está falando aqui sobre o vaso em si. Porque o vaso, por si só, não tem valor. É o que carrega dentro dele. Agora aqui a versão é bem bacana, eu recomendo essa versão aqui. Foi minha primeira bíblia de estudo, que é a versão... O nome dela é NTLH. Então, capítulo 18 de Jeremias. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Gente, lembra do louvor? Vaso que lhe apraz? É isso. O oleiro, ele não joga o vaso fora, ele refaz, ele não joga fora. Assim, a mensagem que eu recebo lendo isso é: ele não desiste de você. Se ele está trabalhando em um propósito para você e não deu certo, ele não desiste. Agora, olha só isso aqui. Perguntas que podemos fazer, né? Que tipo de vasos temos sido? Vaso resistente ao oleiro? Você já se perguntou se você foi resistente? Deus está tentando te moldar para um propósito, para uma missão, e você está sendo resistente, está resistindo, não está ouvindo qual é o seu chamado, não está abrindo seus olhos para poder enxergar o que Ele quer para você? Está sendo resistente? Ou Ele quer te puxar e você quer ir mais distante, quer se afastar? Outra pergunta é: será que você é um vaso rachado precisando de restauração? Será que você está trincado no momento? O oleiro é capaz de restaurar. Vaso disponível para ser usado. Você está disponível? Às vezes nós já temos uma habilidade. Deus não precisa fazer essa capacitação, já estamos capacitados, já nascemos capacitados, pode acontecer. Vou dar um exemplo aí de quem sabe cantar, um exemplo. Uma pessoa que canta muito bem, já nasceu cantando, não precisa fazer aula e etc. Mas você está usando este dom para o reino? Você está disponível para ser usado? Eu anotei até uma frase: ser vaso que lhe apraz é mais sobre a sua disponibilidade do que a sua perfeição. Isso me lembra também a questão do desenvolvimento. Às vezes nós não estamos 100% capacitados, mas a gente vai se desenvolvendo. Por exemplo, eu comecei a dançar agora no Ministério de Dança. Eu não danço legal ainda, mas estou me desenvolvendo. Se Deus quiser me usar dessa maneira, maravilha, estou disponível. Vou aprendendo, vou praticando cada vez mais e aí chego lá. Então, é até um pensamento legal, ao invés de pensar assim: eu vou esperar primeiro eu saber dançar, depois eu começo. Primeiro eu vou fazer aula, vou ficar 100% perfeita, dançando muito bem, depois eu começo. Não, meu pensamento foi diferente. Até porque também tem um outro detalhe na minha vida. Eu tenho uma bebezinha e é meio difícil dançar por causa da minha bebê, né? Ela é bem grudada comigo. Mas eu vou devagarinho, tento dançar ali um louvor. Um domingo que tiver mais difícil, não consigo dançar nenhum, ok, mas também não saio 100% do ministério. Tô aí sentindo o que Deus quer comigo, sabe? Eu não tenho certeza ainda. Estou observando, sentindo o que Ele quer, onde é que Ele vai me pôr. Mas é isso, é questão de estar disponível. Agora, como que é feito o processo do vaso? Olha só, quantos processos são, ó? São 8. Mas é super rápido, gente. Vale a pena vocês verem todos aqui. Como que o processo do vaso é feito? Primeiro, porque aqui você vai encontrar um insight assim na sua cabeça, quando você entender cada processo que é feito o vaso de barro. O oleiro buscava o barro era retirado. O barro já estava pronto para poder ser moldado quando o oleiro ia lá e retirava o barro? Não. O barro vinha cheio de impurezas, pedras, raízes, areia. Então, o oleiro tinha que peneirar, tirar as impurezas desse barro antes de começar a fazer o processo do vaso. Entende? Isso até me lembra que são as ovelhas perdidas que ele vai buscar. Segundo processo,
O barro era sovado, amassado com pés ou mãos para retirar o ar e as impurezas. Isso fala muito, às vezes nós passamos por provações e não é motivo para desistir. Às vezes ele está trabalhando em nós por conta dessas provações. Às vezes não é um sinal assim. Ele não quer, não é isso que ele quer pra mim, eu tô entendendo errado, né? Vem a aprovação e você fica com um pensamento confuso. Mas às vezes isso é pra te deixar mais forte ou pra curar algo que tá ali. Às vezes até pra tirar algo da sua vida, também acontece. Acontece de provações que a gente vê assim que era livramento. Tem vários tipos de provações. Provações são muito sofridas. Eu confesso pra vocês, eu oro muito a Deus para não passar por fortes provações. Tem até em Tiago ensina sobre provações. Isso até me deixou um pouco mais forte, porque eu era uma pessoa muito fraca nesse sentido, viu? Eu era uma pessoa muito fraca. Eu não sou tão forte ainda, tô em desenvolvimento. Mas eu era uma pessoa que, se eu passasse por uma provação simples, coisinha simples, sabe, bobagem, tropeçar numa pedrinha, acabava meu mundo. Hoje em dia eu já não tô assim. Hoje em dia eu tô mais forte. Tem provações ainda que eu não aguento. Eu confesso, não tô preparada. Mas já melhorei bastante, assim, nessa questão do desenvolvimento, sabe? E a tendência, né, é buscar melhorar mais. Fortalece a gente até espiritualmente para poder enfrentar as provações que vêm. Conseguir ter esse sustento que só Deus pode dar. Tem provações assim que o sustento é só Deus. Eu tô procurando aqui o livro de Tiago, achei. Um estudo que eu fiz, há um tempo atrás. E aí eu lembrei que em Tiago fala sobre as provações, Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, do 2 em diante. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, provações vêm para fortalecer a fé. E o que Deus recomenda, aqui na carta de Tiago diz, em cima das provações, se mantém firme e com fé. Terceiro processo, depois era deixado de molho na água para se tornar maleável. O barro era deixado na água, esperando para se tornar maleável. Fala muito do processo de espera. Às vezes, a gente está numa fase da vida que não tem nada acontecendo, tá tudo quieto, e aí a gente fica impaciente, ou então até às vezes a gente está desejando algo, está buscando algo, mas está nesse momento de espera, tudo está parado. É um momento de espera do barro. Estamos sendo preparados para ficarmos maleável e não quebrar lá na frente. Quarto processo, o oleiro molda o vaso com as mãos até chegar na forma desejada. Ele vai moldando, até chegar na forma desejada, sem desistir de você. Quinto processo, se o vaso se estragar, o oleiro amassava de novo e recomeçava. Então ele não desistia. O barro estragou ali, o vaso estragou, saiu de forma, saiu torto, ele amassava esse vaso de novo e refazia ele, recomeçava o processo. Sexto, o vaso recém-moldado não podia ir direto ao forno, pois racharia. Era colocado num ambiente arejado para perder a umidade. Fala muito também do processo de espera. Já foi moldado, mas não podia ir direto ao forno, porque senão racharia. Isso até também lembra um pouquinho assim da questão da provação. Às vezes já foi moldado, mas não vai
para essa provação, não é o momento de ter uma provação, porque não aguenta ainda, não está pronto. Porque assim, Deus está trabalhando, está moldando. Aí a primeira provação que acontece, seja simples ou alguma aflição, a pessoa já quebra, não está fortalecida. O vaso levado ao forno em altíssima temperatura, essa etapa dava resistência e firmeza à peça. Sem o fogo, o vaso quebraria facilmente. Para mim, a interpretação que eu tenho aqui é quando passa por uma provação, mas o espírito está preparado e aí consegue vencer essa provação e fica uma pessoa mais forte na fé. Eu entendo essa mensagem. Oitavo, depois da queima, alguns vasos recebiam pintura ou verniz. Cada vaso era destinado a função específica. Guardar água, azeite, vinho, cereais ou até uso no templo. Isso fala muito dos propósitos, das funções para que fomos feitos para servir a Deus. Todo mundo ali junto, formando o corpo de Cristo. Evangelizar, ensinar, servir. Esse de servir, eu até lembrei de uma fala de Jesus, que ele falava assim: até o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Ele veio para servir, o Filho do Rei, que é o Filho do Rei, veio para servir e não para ser servido. Isso ele fala quando ele veio como Jesus Cristo aqui na Terra. Naquela época, ele estava ali para servir. Alguns têm o dom, têm a função de interceder, outros de louvar, outros de dançar, outros de arte, outros de cuidar, pastorear, outros de contribuir e sustentar. Isso aqui fala muito de recursos. Alguns têm mais condições para dar recursos. Exercer misericórdia, alguns para liderar. Então, vocês podem ver que são várias funções. Aqui eu tirei algumas funções da Bíblia, acredito eu que não estejam todas aqui. Então, são várias funções, uma para complementar a outra. Não tem uma mais importante que a outra, é para complementar, porque é necessário todas essas, até para formar uma igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, fala: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu entendo que desta maneira que se forma a igreja, nós somos a igreja. E aí você se pergunta, para que tudo isso? Para que o oleiro arruma o vaso trincado? Por que ele não pega um outro barro para poder fazer o vaso? Todo esse processo de propósito que Deus trabalha em nós é para glorificar a Deus, assim como eu disse em Coríntios. Eu citei isso em 2 Coríntios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. Para glorificar a Deus, edificar a igreja e alcançar os perdidos. E é isso. Deus te abençoe e a gente se vê.